Amém. Mais uma vez eu quero saudar a igreja com a paz de Deus. Quero saudar também aqueles que acompanham o nosso culto pelo canal da IEGA, o nosso culto que é transmitido também pela internet, ao vivo, né? Que todos que estão ali nos acompanhando também sejam bem-vindos em nome de Jesus. E quero saudar principalmente os nossos visitantes. Nós temos aqui um dos meus pais, o Gustavo, né, a sua esposa, que é a Gessiane, e também os nossos vizinhos amigos ali, o Rodrigo, a Dani, a Kali. Sejam muito bem-vindos, de verdade, estamos muito felizes, né, com a visita de todos vocês, com a presença de todos vocês aqui nesta noite. É uma noite muito especial, todos vocês são especiais, mas o nosso Deus é mais especial de todos, né? O nosso Senhor Jesus Cristo é o mais especial de todos. O nosso Deus ao qual nós viemos até aqui para adorá-lo, para cultuá-lo, para engrandecê-lo. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. E é muito bom ter um lugar, uma porta aberta. Há 27 anos essa porta está aberta. E há 27 anos nós temos a condição de vir até aqui, expressar o nosso amor a Deus, a nossa gratidão, e caminhar também com pessoas que pensam da mesma forma e que também, né, entendem que o nosso Deus é o único Deus, Senhor e Salvador das nossas vidas. É o Gustavo mesmo que está ali, né? Quem conhece o Gustavo, quem conheceu o Gustavo, que ele vinha aqui na igreja quando era pequeno, ele era deste tamanho e hoje já está... ele sempre foi alto, é verdade. Mas glórias a Deus, né? Porque o Gustavo veio aqui, trouxe a sua filhinha, a Heloísa, né? E no final do culto nós vamos fazer uma oração pela vida da Elo. Nós vamos consagrá-la, entregá-la ao Senhor, apresentá-la ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos então compartilhar da palavra de Deus, porque também é importante nós compartilharmos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é como se fosse um alimento, né, para a nossa alma. E como nós alimentamos o nosso corpo, a palavra também ela vem como alimento, como combustível para a nossa alma, para a nossa vida. Então eu quero compartilhar com os meus irmãos hoje uma palavra que Deus tocou ao meu coração, e que Ele também toque ao seu coração, porque hoje nós vamos falar de coração. Amém? Eu convido todos a abrir as suas Bíblias. Aquele que não trouxe a sua Bíblia pode acompanhar aqui pelo telão, e quem trouxe, abra ali a sua Bíblia no texto que está em Jeremias, no capítulo 29, lá no versículo 11. E esse texto, nós estamos na verdade mastigando esse texto ainda, nós estamos meditando nesse texto, e Deus ele não permitiu que nós saíssemos dele. Ele falou assim: continua nesse texto, porque eu ainda tenho algo a falar. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Amém? E nós vamos ler mais uma vez, é um texto muito conhecido, em um momento em que o povo de Deus lá no Antigo Testamento estava exilado, né? Estava escravo na Babilônia. Então Deus usou um profeta chamado Jeremias para escrever uma carta a este povo que estava ali então cativo, escravo na Babilônia. E ao final desta carta, então, lá no finalzinho, a profecia diz o seguinte, no versículo 11. Eu convido a igreja para que se levante, quem puder se levantar, quem não puder e não quiser também, fique à vontade, para que nós possamos então ler esse contexto aqui, de pé, né, em reverência ao nosso Deus maravilhoso. Diz assim então esse contexto: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me buscarem, quando me procurarem de todo o coração. Amém? Senhor amado, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor amado, ministrá-la a nós hoje, Senhor. Que não seja eu, mas que seja somente o Senhor, e que eu seja somente um instrumento nas tuas mãos. E que esta palavra, Senhor Deus, ela possa fazer sentido para toda a igreja. Para isso eu peço a Ti
Que o Senhor possa repreender todo o cansaço, todo o sono, toda a distração, Senhor, para que realmente essa palavra possa haver entendimento, Senhor, que ela possa cair em um coração preparado e que essa palavra possa ser como uma semente, que ela possa germinar e dar fruto em nome de Jesus, amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Então, a palavra também ela é como uma semente e o nosso coração é como um terreno. E quando a palavra de Deus ela cai neste coração, e este coração está preparado para receber, para entender, para compreender esta palavra, ela dá fruto. E ela dá frutos que permanecem. Mas por que nós vamos então voltar nesse texto? Nós já falamos sobre ele. Nós já falamos que esse povo que estava escravo, ele havia se afastado de Deus. Esse povo estava ali há 70 anos, porque eles esqueceram de Deus. Eles se afastaram do Senhor, o seu Deus, o único Deus, e eles começaram então a adorar outros deuses, falsos deuses. Começaram então a fazer coisas repugnantes, coisas que não aprovava, coisas que o Senhor Deus não aprovava, porque o nosso Deus é um Deus de princípios e de caráter. Então esse povo foi se afastando, Deus permitiu então que eles ficassem ali cativos por um tempo, mas no final Deus então fala para eles: olha, mas eu conheço o plano que eu tenho para vocês, e ele falou planos bons, são planos de prosperidade, são planos de dar uma esperança e um futuro, e aí sim, vocês então me procurarão, vocês clamarão, vocês orarão a mim e eu ouvirei vocês. Mas o versículo 13 diz: vocês me procurarão e me acharão. E eu quero que vocês gravem esta parte deste versículo: quando me procurarem de todo o coração. Havia uma condicional: olha, eu vou ouvir vocês, olha, eu tenho planos bons para vocês. Todos vocês que me procurarem vão me encontrar. Quando vocês falarem comigo eu vou ouvir. Mas vocês precisam me procurar de todo o coração. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre o coração. Porque aqui fica claro que parte do coração não estava no Senhor. Parte do coração estava perdido, ou mais que isso, endurecido. Mas Deus, ele pede todo o nosso coração. E aí a palavra de Deus, ela vai falar sobre isso em muitos contextos, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Quando perguntaram para Jesus, qual é o maior mandamento? Ele falou assim: olha, amar a Deus sobre todas as coisas e com todo o seu coração. Amar a Deus com toda a sua força, toda a sua alma, tudo aquilo que você entende, todo o seu coração. E amar ao próximo como ama a ti mesmo. Então, amar a Deus de todo o coração. Opa, tem alguma coisa no coração que nós precisamos estudar. Nós precisamos entender. E eu fui estudar um pouquinho sobre o coração. Mesmo não sendo médico, mesmo não fazendo medicina, eu fui procurar entender um pouquinho o que é o coração. Qual é o significado de coração quando o autor lá do Antigo Testamento, que escreveu tudo isso, o texto hebraico, ele fala que nós devemos buscar a Deus de todo o coração. E eu vou compartilhar com os irmãos, e eu trouxe aqui o meu dicionário. Ele é o dicionário Vini, é o significado exegético, expositivo da palavra do Antigo e Novo Testamento. Então ele traz o original hebraico do Antigo Testamento e o original grego do Novo Testamento, e algumas palavras e conceitos. E aí o que significa então o coração no seu termo original hebraico? Eu quero ler com os irmãos. Então o original da palavra hebraica coração é leb, que é coração, meio e mente e meio. E é o sinônimo de lebab. E ela aparece 860 vezes no Antigo Testamento. A palavra lebab é usada para aludir ao homem interior em contraste ao homem exterior. O substantivo leb é usado para referir-se ao homem em si e à sua personalidade.
é o lugar do desejo, propensão ou vontade, e é indicado tudo isso pela palavra coração. O coração é considerado o lugar das emoções. O coração é o lugar da consciência e do caráter moral. A palavra lebe se refere ao lugar da rebelião e do orgulho. O coração então representa o ser interior do homem. Neste sentido, é a fonte de tudo o que ele faz. Todos os seus pensamentos, desejos, palavras e ações fluem do fundo do seu ser, ou seja, do seu coração. À medida que o homem prossegue em seu próprio caminho, o seu coração fica cada vez mais duro. E tudo isso que eu falei foi resumido, né? E cada um deste contexto que eu falei, ele leva então para a palavra, né? Para o contexto ao qual isso foi dito. Então esse é um resumo do coração, ou seja, ele é o que nós somos e reflete as nossas ações. É o interior do homem, tudo está ali. Quando a palavra falar coração, é tudo que está ali dentro de mim e dentro de você. E aí eu separei alguns outros textos, como por exemplo, Provérbio 27:19. Olha que maravilhoso esse provérbio, escrito por Salomão. Provérbio capítulo 27, versículo 19, diz que assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Então resume tudo isso, tudo aquilo que já foi dito. Assim como a água reflete o rosto, ou até um espelho, o coração reflete aquilo que nós realmente somos. E a pergunta que eu faço para você, aquela que talvez Deus fez para mim é: como está o seu coração? Como está o seu coração? É profundo. Nós temos que saber fazer reflexão, fazer análise de nós mesmos. Nós temos que tentar de alguma forma olhar para dentro de nós mesmos. E só nós e Deus sabemos o que tem dentro de nós mesmos. Deus sabe mais do que nós o que tem dentro de nós mesmos. A essência, o que está lá no profundo, no núcleo, no centro do núcleo da nossa vida. Não por isso, né? Mas o coração também é o órgão mais importante. Se o coração parar, acabou. Porque é Ele quem envia o sangue, oxigênio, substâncias, nutrientes para todo o nosso corpo. Olha como Ele é tão especial. Jeremias no capítulo 10, também Jeremias no capítulo 17. Volta um pouquinho. Jeremias capítulo 17, versículo 10. E eu estou aqui fazendo uma introdução para falar do coração. Já sabemos que tudo está lá dentro. E aqui em Jeremias, no capítulo 17, no verso 10, o próprio Senhor também diz através do profeta: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Mas o que eu quero destacar aqui é que Deus, fica claro aqui, que Ele sonda o nosso coração. Ou seja, Deus conhece o nosso coração. Deus esquadrinha o nosso coração. Mas como? Não sei. Existem mistérios que são mistérios. Mas eu creio na palavra de Deus. E eu creio sim que Deus sabe tudo o que está aqui dentro do meu coração. Ele sabe tudo o que está lá, no mais profundo do nosso ser. Deus sabe, Deus conhece, Deus sonda o nosso coração. Dito isso,
E agora fazendo uma viagem na palavra de Deus, indo lá para o Novo Testamento. Mas não se esqueçam, vocês me acharão quando me buscarem de todo o coração. Isso tem que ficar muito claro, comecinho, ali, o texto de Jeremias capítulo 29. Quando me buscarem de todo o coração. E agora então vindo, passeando, indo lá para o Novo Testamento. Lucas no capítulo 6, Mateus, Marcos e Lucas. No versículo 43. Está claro até aqui? Amém? Lucas no capítulo 6, no versículo 43. Agora o próprio Senhor Jesus falando, Ele estava aqui. E aí foi relatado por Lucas aquilo que ele ouviu do Cristo. E ele disse assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, e nenhuma árvore ruim dá um fruto bom. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. Mais uma vez, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está dentro do seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala o que está cheio o coração. É forte, né? E aí nós conseguimos já fazer uma análise um pouco mais clara. O que tem saído da nossa boca? Porque da boca vai sair o que está cheio o coração. Então, se da nossa boca não tem saído boas coisas, é porque o nosso coração lá dentro não tem boas coisas. Se do nosso coração tem saído palavras ruins, palavras de maldição, palavras de desânimo, palavras perdidas, sem contextos, tristes, amarguradas, é porque é o que está dentro do nosso coração. Em contrapartida, se da nossa boca tem saído palavras de bênção, palavras de vitória, palavras de esperança, palavras de alegria, é porque essas coisas estão dentro do nosso coração. Porque a boca fala o que está cheio o coração. Lembre-se, vocês me acharão quando me buscarem de todo o coração. E agora vem a parte talvez mais importante de todas, daquilo que está sendo dito. Marcos no capítulo 8, volta um pouquinho. Mateus, Marcos no capítulo 8, versículo 17. Vamos ler a partir do versículo 14 para entendermos o contexto. Jesus estava ali e Jesus acabara de fazer a segunda multiplicação dos pães. Jesus acabara de fazer a segunda multiplicação dos pães. E aí então estava num momento de discussão, os fariseus então começam a questionar Jesus. E aí no versículo 14, entenda. Os discípulos, no versículo 14, os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Eles discutiam entre si dizendo: será que é porque a gente está sem pão? Jesus está falando outra coisa completamente diferente. E o fermento, ele estava se referindo ao ensino dos fariseus, ao ensino de Herodes. Mas os discípulos não entenderam.
E eles começaram a falar assim: é pão? É porque a gente está sem pão aqui que ele está falando isso? E olha o versículo 17. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam? Ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheram? 7, responderam eles. E ele disse: vocês ainda não entendem? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, meus amados, é no versículo 17. Versículo 17. O coração de vocês está endurecido. E aí no versículo 18: não tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, e não se lembram. Por quê? Porque um coração endurecido não permite que a gente veja o que está acontecendo, que nós possamos ouvir o que está sendo dito, e muito menos, um coração endurecido não permite que nós nos lembremos de tudo aquilo que Deus fez. Um coração endurecido não permite que nós lembremos de tudo aquilo que Deus fez. Nós simplesmente nos esquecemos, como os discípulos se esqueceram. O Senhor Jesus acabara de multiplicar pães, e eles haviam esquecido, porque o coração estava endurecido. Eu estou falando dos discípulos de Jesus. Nós todos estamos nesta terra, e estamos propensos a também permitir que o nosso coração fique duro. E aí, se o nosso coração ficar endurecido, nós vamos estar com os olhos abertos, mas não está vendo nada. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. E aí, as coisas estão acontecendo. Os sinais estão aí, mas não veem, não ouvem. O Evangelho está sendo pregado. O Evangelho de Jesus está sendo pregado em todos os cantos. O amor de Deus está sendo pregado em todos os cantos. Mas eu não vejo. Eu não estou ouvindo nada. E mais, o que Deus fez? Um coração endurecido nos faz esquecer das coisas que Deus fez. Por isso eu quero chamar a atenção para o que está dentro dos nossos corações. É muito sério isso. É muito sério. Os próprios discípulos de Jesus sofreram deste mal. Os discípulos estavam preocupados com seu escasso suprimento de pão. Ficou claro que cada um deles havia esquecido de como Jesus havia acabado de alimentar milhares e milhares de pessoas com apenas alguns pães. E aí, questionando sobre a dureza dos corações, Jesus Cristo faz então e fala das características deste mal. Está aqui as características desse mal: não vai ver, não vai ouvir e não vai se lembrar. É um perigo, porque quem não se lembra é ingrato. E eu não quero entrar nesse contexto, mas nós vamos visualizar isso em toda a história da humanidade, principalmente na história dos judeus, dos hebreus, dos israelitas. Se esqueciam de Deus. Aí o coração ficava duro que nem pedra. E aí eles não reconheciam a mão de Deus. Ficaram no deserto por um tempo justamente por isso. Dureza do coração. E Deus fazendo um milagre diariamente no deserto, e eles não viam, não ouviam e não se lembravam. E aí vinham as consequências por conta do afastamento de Deus. E por que nós estamos falando sobre isso? Porque Deus tem falado no nosso meio insistentemente. É tempo de buscar a Deus. É tempo de buscar a Deus.
As pessoas estão se afastando de Deus. As pessoas não falam de Deus para os seus filhos. Os filhos estão crescendo longe da promessa, longe do Deus Criador, do Deus maravilhoso. E aí isso tem trazido consequências graves. Porque Deus é amor. E quanto mais as pessoas se afastam de Deus, menos nós vemos o amor. Por quê? Porque Deus é amor. E eu aprendo sobre o amor quando aprendo sobre Deus, quando eu o conheço e quando eu permito que Deus também trabalhe na minha vida. Não ver o que está acontecendo, não ouvir o que está sendo dito e não se lembrar do que Deus fez e faz por nós. E isso traz grandes consequências. E vamos falar rapidamente sobre algumas consequências. Amém? Está claro até aqui? Olha só. Abra sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 18. Olha só. Primeira Reis, no capítulo 18, versículo 21. Rapidamente, eu quero explicar o contexto. Então Elias, que era o profeta de Deus, estava no Monte Carmelo, e ali, ele, sendo obviamente usado por Deus para apresentar Deus, porque o que estava acontecendo ali também era um afastamento de Deus. As pessoas esqueceram quem era Deus. Estavam então adorando falsos deuses, entre eles Baal, que era um deus daquele lugar. E aí no versículo 21, Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Ou seja, um coração endurecido traz dúvidas. E aí Deus levanta um profeta então para bater de frente e falar assim: olha, se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então siga Baal. E aí o restante aqui diz que o povo, porém, nada respondeu. O povo não sabe de nada. O povo ficou calado e atônito. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. E não se lembra de quem é Deus. Então, o coração endurecido traz dúvidas. A vida de alguém que está com o coração duro é uma vida de oscilações. Até quando vocês vão oscilar para um lado e para outro? Então está muito claro, quando Deus ia me levando para a palavra, está muito claro que nós temos que decidir. Não dá mais para ficar com o pé em duas canoas. É tempo de decisão. É tempo de posicionamento. É tempo de escolha. E é tempo de colocar os dois pés em uma só canoa, em um só barco. É tempo de caminhar agora com propósito. É tempo de caminhar com entendimento. É tempo de caminhar, e se você crê que Deus é Deus, é tempo então de escolher a Deus e começar a conhecê-lo mais. E se o seu coração ou o meu coração estiver endurecido, ainda há tempo para conserto. Essa é a melhor notícia. Essa é a melhor notícia. Ainda há tempo. Então, o coração duro traz graves consequências. E essa primeira que nós vimos, então, é uma oscilação, é dúvida. Mas será que Deus é Deus mesmo? Será que Jesus é o Filho de Deus? Será que é verdade isso? Será que Jesus realmente morreu por mim e ressuscitou ao terceiro dia? Um coração duro traz essas dúvidas. E essas dúvidas são ruins para uma vida espiritual sadia. Dois, um coração endurecido não tem espaço
para as coisas de Deus. Começa a falar de Deus, já começa a dar coceira no ouvido, dar coceira. Esse assunto é muito chato. Eu respeito, nós temos que respeitar. Até porque nós não temos poder para amolecer o coração de ninguém. Mas são características de um coração duro. Não tem espaço para coisas de Deus. Não tem espaço. Um coração duro não tem espaço para absorver a palavra de Deus. Por quê, pastora? Porque tem ouvido, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. E não se lembra daquilo que Deus fez. Não tem absorção. Não tem entendimento. Um coração endurecido não é bom para uma vida espiritual sadia. Um coração endurecido não tem condições de obedecer a palavra de Deus, porque não crê. Como eu vou obedecer algo que eu não acredito? Como eu vou me esforçar para obedecer um mandamento se eu não acredito nele? Um coração endurecido não tem espaço para a obediência. E aí, o mandamento principal: ame a Deus acima de todas as coisas. Mas meu coração está duro. Ele não tem espaço para a obediência. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas não tem amor, porque eu não creio nisso. Deus é amor? Eu já me esqueci. Quem falou? E o 5, um coração endurecido não tem condições de entrar no descanso de Deus. E esse eu vou fazer um parênteses e vou abordar em outro momento. Um coração endurecido não entra no descanso de Deus. Foi o que aconteceu no deserto. Essa geração não vai entrar no meu descanso. Uma geração incrédula, murmuradora, esqueceram de Deus. Não viam, não ouviam. E aí a gente vai guardar para uma próxima oportunidade. Mas um coração endurecido nos tira a condição de entrarmos no descanso de Deus. Já caminhando para o final. E agora, o que faremos, pois? Primeiro, avalia o seu coração. De uma forma verdadeira, simples e humilde. Ou podemos fazer aquilo que o salmista fez. Ele nos dá uma lição. Porque tudo isso tem que ser prático para nós. Como eu vou aplicar isso na minha vida? Talvez você esteja pensando: olha, está um pedacinho do meu coração e não está no Senhor. É um bom começo. E o que eu vou fazer agora? Nós temos que sair daqui com algumas respostas e algumas lições práticas. Olha o que o salmista fez. Salmo 139, abra comigo. Lá no versículo 23. O Salmo 139, no seu versículo 23, se você tiver um tempinho, essa semana, leia todo o Salmo 139. São 24 versículos. Você consegue ler em 5 minutos. Mas nós vamos agora ler o versículo 23 e 24. Então diz assim a palavra de Deus. A oração do salmista foi: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas iniquidades. Verso 24. Vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Sondar, no original hebraico, significa chacar, pesquisar, procurar, penetrar, examinar detalhadamente. Então o que Davi está dizendo é: Senhor, esquadrinha, procura, penetra, examina, Senhor, o meu coração e conhece ele. Prova, Senhor, olha lá, Senhor Deus, vê
Se lá dentro tem alguma coisa que te ofende, Senhor, e aí, Senhor Deus, o que o Senhor pode fazer eu permito então que o Senhor possa me dirigir pelo caminho eterno. Me dirija então, Senhor, pelo caminho bom. Foi a oração do salmista. Porque o salmista sabia, Davi sabia que Deus conhece o coração. Sabendo que Deus conhece o coração e sabendo que Deus pode mudar o nosso coração, então Davi começa a pedir para Deus então olhar, examinar, esquadrinhar, pesquisar, mexer, se tiver que mexer, e dirigir ele ao caminho certo. E isso é muito bom para nós, porque nós podemos fazer da oração do salmista a nossa oração. Prova, Senhor, o meu coração, esquadrinha meu coração, e eu permito, Senhor, que o Senhor me mostre o caminho certo. E aí, olhando então, Ezequiel no capítulo 36, um outro profeta. Depois de Jeremias, vem Lamentações e depois vem Ezequiel. No capítulo 36, no versículo 26, um outro profeta de Deus, em outro tempo da história, trazendo uma profecia para o povo de Deus. E aí no versículo 26, o Senhor falando assim através do profeta: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Amém? A boa notícia é que Deus, Ele pode mexer no nosso coração, Ele pode tratar o nosso coração, e Ele pode transformar um coração endurecido em um coração prontinho para receber tudo aquilo que Ele tem para nos entregar. E aí é como se os nossos olhos se abrissem, os nossos ouvidos se abrissem e a nossa memória se abrisse. Reflita no seu lugar. O que Deus fez na tua vida? E eu oro para que Deus comece a fazer o trabalho de tornar o seu e o meu coração de carne, e trocar o coração endurecido, para que eu e você possamos nos lembrar o que Deus fez na sua vida. Comece a se lembrar das promessas que Ele já cumpriu. Comece a se lembrar dos livramentos que Ele já te deu. Comece a se lembrar de tudo aquilo que Ele já fez na sua vida, tudo aquilo que Ele já fez através da sua vida, tudo aquilo que você sabe que foi Deus que fez. Não tem como não ser. De todos os livramentos, aqueles que você viu, aqueles que você nem viu, você, uau, Deus, foi Deus esse negócio aqui, cara. Não pode ter sido outro. E se você está tendo dificuldade de se lembrar, vamos continuar orando, porque Deus se alegra quando a gente se lembra dos feitos dele na nossa vida. Por isso nosso coração tem que estar propenso às coisas de Deus. Amém? Olha, pastor, meu coração, eu acho que ele não está duro, mas ele está ferido. São coisas diferentes. Abra comigo Salmo 51, verso 17. Salmo 51, no versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezas.
Um coração quebrantado e contrito, Deus nunca vai desprezar. Um coração contrito e quebrantado é diferente de um coração duro. Um coração contrito é um coração arrependido. E um coração quebrantado é um coração machucado. Talvez o seu coração esteja machucado, quebrado, estraçalhado, magoado, ferido. Voltando lá para Jeremias, Deus fala que você tem que buscar de todo o coração, mas Ele não fala que o seu coração tem que estar sadio e perfeito. É só buscarmos de todo o coração. E o nosso coração pode estar dilacerado por alguma coisa que aconteceu, alguma injustiça, alguma perda, alguma tristeza. Nosso coração pode estar destruído, quebrantado. Deus aceita. O coração não tem que estar sadio, o coração não tem que estar perfeito, ele tem que estar íntegro. E às vezes está tendo muita oscilação. E é por isso que muitas vezes nós buscamos o Senhor e muitas vezes, talvez, nós não temos respostas. Será que nós estamos buscando Ele de todo o coração? Ou será que parte do nosso coração está em outras coisas? Será que parte do nosso coração está na terra, nas riquezas do mundo? Na idolatria? E eu não falo idolatria só de falsos deuses, falo idolatria de pessoas, de coisas. Tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus é idolatria. Será que estamos colocando outras coisas ou pessoas ou situações acima de Deus? E aí nós não estamos buscando a Deus de todo o coração? Esquadrinha, Senhor, mostra. E a partir do momento que nós buscarmos a Deus, eu convido a colocar em Jeremias capítulo 26, versículo 12 de novo, por favor. Jeremias capítulo 29, 13, verso 13. E aí nós vamos procurar, nós vamos buscar, nós vamos se aproximar de Deus de todo o coração, e nós vamos viver grandes coisas com Deus. Nós vamos começar a viver grandes coisas com Deus. Nós vamos começar a viver grandes coisas, coisas que nós nem imaginávamos. Por quê? Porque nós nem sabíamos. Por quê? Porque eu não conhecia os planos de Deus na minha vida. Nós vamos começar a viver aquilo que está no versículo 11 de Jeremias 29. Nós vamos começar a viver aquilo que está no versículo 11. Nós vamos começar a entender, então quer dizer que Deus conhece os planos que Ele tem para mim. Deus tem plano para mim, tão pequenino? Tem. Deus tem um plano para cada um que está aqui. Deus tem um plano para a igreja, plano conjunto, plano que Ele dá para todo mundo junto. Mas Deus tem planos individuais. Deus tirou a nossa irmã ali lá do outro lado do mundo, porque Ele tinha um plano na vida dela aqui no Brasil, uma missão, um projeto de vida, e ela está vivendo o plano de Deus. Por quê? Porque Deus conhece os planos. E aí o melhor, não é plano ruim não, é plano de nos fazer prosperar, é plano de não causar dano, e é plano de ter uma esperança e um futuro. Meu amado, se nós estamos sem esperança, é porque o nosso coração está endurecido. Nós temos uma esperança, e a esperança que nós temos é Cristo Jesus. Ele já morreu por nós. Nós temos a esperança de viver uma vida eterna ao lado de Deus, pois a palavra diz que Deus amou tanto o mundo, plano de Deus, que entregou o seu único filho, Jesus, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Está em João 3,16. Olha o plano de Deus. Olha, eu vou entregar meu filho, porque a humanidade está corrompida, mas o meu filho vai morrer, mas ele vai ressuscitar ao terceiro dia, para que todos tenham a oportunidade de ter a vida eterna comigo. Porque o ser humano não tinha condição de entrar no céu. Jesus veio nos dar condição de entrarmos no céu.
Mas o meu coração não pode estar duro, porque se ele estiver duro, eu não vou acreditar, e eu não vou lembrar do plano que Jesus fez na minha vida. Olha, Deus sara o coração ferido. Quando temos o coração quebrantado, entendemos que somos inteiramente dependentes de Deus. Estamos mais abertos à ação de Deus em nossa vida e colocamos toda a nossa esperança nele. Todas as outras coisas em que antes confiávamos já não fazem tanto sentido. Elas falharam, mas Deus nunca falha. O coração quebrantado se volta para Deus e recebe a sua restauração. Amém? Essa foi a palavra de hoje. Nós temos um escape, nós temos um caminho, nós temos a oportunidade. E Deus, Ele fala grandemente ao meu coração. Deus quer fazer um convite nesta noite. Talvez o seu coração esteja duro que nem pedra mesmo. Talvez um pouquinho rígido. Talvez quebrantado. Talvez você passou por muitas coisas nos últimos anos. E só Deus e você sabem o que você passou e o que você tem passado. Eu não sei. Talvez nem o seu cônjuge sabe. Tem coisas que só nós e Deus sabemos. Mas Deus, Ele quer hoje curar a ferida. Deus quer trocar corações duros por corações de carne. Corações mais abertos a receber a sua palavra. Corações um pouco mais sedentos. E isso não quer dizer nada com estar aqui na igreja. Não quer dizer nada com religiosidade. Estou falando de coração quebrantado. Estou falando de coração. Estou falando de essência. Estou falando de alma. Estou falando de propósitos. Estou falando de Deus. Estou falando de Jesus Cristo. Estou falando em promessa de Deus, em plano de Deus. Estou falando aquilo que Deus já revelou, que o plano da nossa vida é um plano bom. Estou falando que as pessoas estão se afastando de Deus. Estou falando que ao ponto que as pessoas se afastam de Deus, as pessoas começam a ficar indiferentes umas às outras e começa a não haver mais amor pelo próximo. Começa a não haver mais amor pela igreja. Começa a não haver mais amor pela obra de Deus, pela sua palavra. Isso é muito grave. Mas Deus é tão lindo, tão lindo, tão lindo, que Ele está nos chamando nesta noite. Então, se você realmente quer fazer talvez um concerto, talvez quando você leu ali aquilo que Elias perguntou, tira o pé das canoas, decida. Se você crê que Deus é Deus, siga Deus. Se você que Jesus se entregou pelos seus pecados, entrega a sua vida a Ele. E quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós entregamos o nosso coração a Ele. Então, se você entende que você precisa de uma vez por todas colocar o seu coração nas mãos de Deus, faça isso nesta noite. Você não precisa sair do seu lugar, Deus está aqui. Você pode, no seu lugar, fechar os seus olhos. Se você realmente crê que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o ungido, o Cristo, é o Redentor da nossa vida. Se você realmente crê, como está na palavra, que o sangue que Jesus derramou na cruz foi um sangue que lavou o seu pecado, e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e aquele que crer neste sacrifício também ressuscitará no último dia. Entregue o seu coração para Cristo hoje. Existe um texto na palavra, nós vamos abordá-lo em próxima oportunidade,
em Hebreus que fala também sobre isso. E ele fala assim: se você ouvir hoje a palavra que liberta, mais ou menos isso, não endureça o seu coração, porque o tempo é hoje. O tempo é hoje. Por que o tempo é hoje? Porque eu não sei o que vai acontecer quando eu descer essas escadas. E se eu tenho a oportunidade de hoje fazer um concerto, fazer uma escolha e tomar uma decisão, se eu tenho convicção, se você não tem convicção, não faça. Mas se algo dentro de você, que vem lá do seu coração, fala: cara, entrega a sua vida, entrega o seu coração, faça isso agora e feche seus olhos. Não há, é algo que vem através da fé, mas que demanda arrependimento. E aí ao ponto que nós estamos nos arrependemos, falamos: Senhor, realmente não estava certo. Senhor, realmente tem saído mais um fruto ruim da minha boca do que um fruto bom. Senhor, eu tenho oscilado, Senhor, não tenho crido, me ajuda a crer, me ajuda a entender. E se você entendeu e creu, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti hoje. Você pode orar no seu lugar, porque Ele sonda o teu coração e Ele sabe o que você está pensando agora. E você pode, com os olhos fechados, porque quando nós fechamos os olhos, a gente olha para dentro de nós mesmos e nada que está do nosso lado faz sentido mais. E aí nós possamos orar assim: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor Jesus. Eu creio no Teu sacrifício, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, troca o meu coração, coloca o coração de carne, para que eu possa crer mais na Tua palavra, para que eu possa compreender mais a Tua palavra, para que eu possa compreender mais por que eu estou nessa terra, Senhor. Qual é o projeto, qual é o propósito, Senhor? Eu entrego meu coração nas Tuas mãos hoje, Senhor, e eu reconheço o Senhor, Senhor Jesus Cristo, como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. E o meu coração, Senhor, está nas Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Aleluia.